Irmãos queridos, tomem assento por gentileza. É sempre bom retornar a esta querida igreja para partilhar com vocês a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler, e eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Nós leremos a partir do versículo 9. Atos 27, a partir do versículo 9. Este texto é um relato da viagem de Paulo para Roma, das aflições que ele enfrenta juntamente com os outros passageiros daquele navio. Eram 276 pessoas. Ouçamos esse registro. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar à Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte, ou para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparentando havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito, porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos.
Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Capítulo 28, versículos de 1 a 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio, pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Como enfrentar vitoriosamente as tempestades da vida é o tema que vamos abordar nesta noite. Não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta, acompanhando comigo a exposição desse texto. Meus irmãos, nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas nós não determinamos a maneira de chegar nesse destino. Nós fazemos planos, mas quem traça o rumo da nossa vida é Deus. A nossa vida, muitas vezes, é comparada com uma viagem. Quero lhes dar 2 exemplos. Primeiro deles, o grande clássico do cristianismo, escrito no século 17, por um pastor batista chamado John Bunyan. Ele escreveu numa prisão, em Bedford, na sua nação, um livro chamado O Peregrino. E ele traça a trajetória do peregrino, deste mundo tenebroso, rumo à glória celestial. A vida é uma viagem, cheia de acidentes, de percalços e tempestades.
Uma outra obra que retrata isso é a Odisseia de Homero, que também descreve a vida como uma viagem. Esta viagem de Paulo, que nós lemos agora, não é uma alegoria, é uma realidade, que retrata para nós algumas lições. Se você perceber, era vontade de Paulo, era propósito de Paulo, ir a Roma. E ele diz isso em Romanos capítulo 1, versículos 10 e 11. E ele reafirma isso em Romanos 15, 28. O propósito dele de ir à cidade de Roma e da igreja de Roma ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, Atos 23, 11 diz que Deus apareceu para ele em Jerusalém e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Roma, em Jerusalém, eu quero que você compareça perante César para dar testemunho também em Roma. Era vontade de Paulo ir a Roma, era propósito de Deus que ele fosse para Roma. Mas quando ele viajou para Roma, ele enfrenta um naufrágio, uma borrasca, uma tempestade. Mas mesmo quando na jornada da vida você faz a vontade de Deus e enfrenta tempestades, a mão da providência divina está dirigindo o seu destino. Às vezes a providência é carrancuda, mas por trás da providência carrancuda esconde uma face sorridente. E esse texto tem para nós algumas lições que passo a considerar com você. Primeiro, nas tempestades da vida, nós atentos à espactização colocadas por Deus ao longo do nosso caminho. Que placas são essas? Com a Bíblia aberta, viajando na caminhada da nossa vida, no dia a dia da nossa vida, Deus coloca placas de sinalização, de advertência, mostrando-nos perigos ao longo do caminho. Se nós não lermos essas placas, se nós não observarmos esses sinais, nós poderemos fazer viagens perigosas, com acidentes graves, com severos prejuízos. É assim na vida, queridos. Deus nos dá advertências, Deus nos dá sinais, Deus coloca outdoors ao longo da nossa estrada. Precisamos lê-los, precisamos observá-los. Eles não escutaram o conselho de Paulo, eles não atentaram para as palavras de Paulo. Agora preste atenção. Às vezes Deus coloca sinais no nosso caminho. Por exemplo, quando um filho, uma filha chega em casa todo dia, 3 horas da madrugada, isso é uma placa de Deus, isso é um outdoor de Deus. Quando marido e mulher já não conversam mais, só tem hostilidade, ou um silêncio gelado, isso é uma placa de Deus, isso é um sinal de Deus. Quando você gasta mais tempo diante da sua televisão do que lendo a palavra de Deus, do que buscando a Deus em oração, quando você tem tempo para qualquer outra coisa, mas dispensa a prioridade de estar na casa de Deus, isso é uma placa de Deus, um aviso de Deus. Deus nos dá advertências. Segundo lugar, o descrédito. Olha o versículo 11 comigo. Mas o centurião, que era o comandante que governava os 100 soldados, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Note você que se você quer fazer uma viagem segura, busque conselhos naqueles que conhecem a Deus, temem a Deus e andam com Deus. A quem você está escutando? Quem são seus conselheiros? Quem orienta você? Em quem você busca conselho? Diz a Bíblia que o centurião, o piloto, o comandante, não atentaram para o conselho de Paulo, não escutaram a voz de Paulo, não seguiram as orientações de Paulo, eles atenderam outras vozes. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje. Eu sou pastor há 35 anos, eu já vi muito rapaz, muita moça chorando, amargamente, porque fez um casamento infeliz, porque não escutou o conselho de pai e mãe, porque não escutou o conselho do pastor da igreja, porque foi alertado várias vezes e tapou os seus ouvidos aos conselhos de Deus. Eu conheço tanta gente que se arrebentou na vida, porque nunca deu atenção à voz de Deus e aos conselhos e placas que Deus colocou ao longo do caminho.
Terceiro, a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Olha comigo o versículo 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Paulo os havia advertido: não vamos sair, não vamos fazer essa viagem, vai ser perigoso, vai ter dano, vai ter prejuízo. O líder do navio, o capitão do navio não escutou, fizeram uma votação, democraticamente no navio, a maioria ganhou, a maioria venceu, a maioria disse: não, vamos viajar, esse Paulo não sabe de nada, esse Paulo não conhece nada, esse Paulo está por fora, vamos fazer o que nós achamos que devemos fazer. A maioria venceu, mas a maioria estava errada. Há um ditado popular, muito conhecido no Brasil, que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Nada mais longe da verdade. Via de regra, a maioria está errada. Via de regra. Não governe a sua vida pela opinião do povo, pela opinião da maioria. Governe a sua vida pelos princípios e preceitos da palavra de Deus. Você liga a sua televisão, o que o povo está pensando? Você assiste o Fantástico e diz que uma mulher está no corpo de um homem está no corpo de uma mulher. Isso é a opinião do povo, isso é a voz da maioria. Mas a voz de Deus diz que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. A voz da maioria está dizendo para você que nada tem nada a ver. Mas Deus está dizendo que existe o certo e que existe o errado, que existe o que é santo, que existe o que é profano, e você precisa fazer escolhas, não governado pela opinião dos homens, mas fazer decisões, tomar decisões pela orientação de Deus. Quarto lugar. Eu escutei da minha mãe, que era analfabeta, mas era sábia, uma frase: quem não escuta conselhos, escuta coitado. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos ver o que aconteceu? Por não terem escutado a orientação do apóstolo Paulo. Primeiro, a aparente segurança. Veja o verso 13. Aí eles prosseguiram viagem, contra a orientação do apóstolo Paulo. Aparente segurança, soprando brandamente o vento sul, e pensando ter eles alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu fico pensando, pastor Gilmar, que deve ter tido um bochicho naquele navio. Quando eles começaram a viagem tranquila, o mar calmo. Se fosse um voo, seria um voo céu de brigadeiro. Eu acho que eles começaram a comentar, falei: está vendo, esse Paulo não está com nada. Olha que viagem maravilhosa, olha que coisa tranquila. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre quando você desobedece a Deus, o juízo cai na sua cabeça imediatamente. Nem sempre a disciplina de Deus é imediatamente. Há momentos em que as pessoas que estão desobedecendo a Deus pensam o seguinte: estou tendo lucro, estou tendo vantagem, olha que tranquilidade, eu só estou ganhando, eu estou tendo prazer, eu estou tendo sucesso, eu estou ganhando dinheiro, eu estou me enriquecendo, eu estou trazendo a minha própria segurança. Isso é apenas uma casca, um verniz, uma aparência de segurança. Porque veja comigo o versículo 14, o perigo chega, surpreendentemente. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Eroquilão. Ou seja, a calmaria acabou, a crise se instalou, o problema chegou, a tempestade avançou. Aquilo que parecia tão seguro, não é mais seguro. Aquilo que parecia tão claro e calmo, não é mais calmo. É assim quando você desobedece a Deus. Parece que vai dar tudo certo, parece que você vai escapar, parece que ninguém vai ver, parece que ninguém vai saber, parece que você vai levar vantagem. Mas de repente a vida se transtorna, de repente a tempestade se instala, de repente o mar se agiganta, de repente você está encurralado pela crise, de repente você está apanhado no miolo da tempestade. Terceiro lugar, a impotência. Olha o versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Chega uma hora
que você começa a entender uma coisa: você perdeu o controle, as rédeas não estão mais nas suas mãos. Você quer ir para a direita, você vai para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, você vai para a direita. Você quer avançar, você dá marcha ré. Você quer dar marcha ré, você avança. E você perdeu por completo o domínio da situação. Dentro da sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos, no seu próprio coração. Porque a Bíblia diz isso: um abismo leva a outro abismo, uma crise provoca outra crise, uma tempestade chama outras tempestades, e de repente você vai começando a perceber que aquilo que você achava que tinha total controle, você perde por completo o controle. Quarto lugar, o prejuízo. Olha comigo, versículos 19 e 20. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Versículo 19, desculpa. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanta gente que pensa que se for esperto, ele fica rico. Quando eu fico olhando hoje a Operação Lava Jato, que destampa todo dia quase, um fato novo, que choca a nação, escandaliza a nação. As pessoas que entraram nesse esquema da corrupção, de assaltar os cofres públicos, o erário público, certamente pensaram o seguinte: primeiro, eu nunca vou ser descoberto. Terceiro, eu vou levar vantagem. Terceiro, eu vou me sair bem. A minha vida vai ficar melhor. Eu vou botar milhões num paraíso fiscal e a minha velhice está garantida. E os meus filhos, os meus netos vão estar garantidos. Mas de repente, a pessoa que pensava que estava segura, não está segura. Aquele dinheiro que ela pensava que era dela, vai ser arrancado das mãos dela. Aquilo de mais precioso que ela tinha, que era o seu nome, que era a sua honra, que era o seu caráter, é jogado na lama. Porque eu posso garantir para você, o pecado não compensa. O pecado é uma loucura. O pecado é maligníssimo. O pecado, ele engana você. Ele vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. Ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir. Ele vai custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Prejuízo, inclusive financeiro. Mas veja mais: desesperança. Olha comigo o versículo 20. E não aparecendo já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Chega um momento que o homem é encurralado, ele é entrincheirado, ele é emparedado, ele não vê mais saída, ele está no fundo do poço, final de linha, não tem mais escape, humanamente falando, não tem mais escape. Deixa eu dizer para você, querido, é isso que o pecado produz. Essa é a proposta do diabo. Ele coloca para você muitas coisas bonitas, muitas coisas vantajosas. Ele doura a pílula. Ele diz para você: o pecado é delicioso. Você vai se sentir bem. Você vai ter muito prazer. Você vai ficar rico. Você vai ficar famoso. Você vai ganhar vida. Você vai ter liberdade. Você vai viver de uma forma abundante, sem freios, sem limites. Mas depois ele puxa a corda e enforca você. Depois você vai começar a perceber que não valeu a pena. Depois você vai começar a sentir que você está numa jaula, que você está numa masmorra, que você está com algemas, que você está num beco sem saída, que você está mergulhado numa escuridão densa e você não vê escape mais para a sua vida. É assim que o pecado faz. É isso que o diabo propõe. Todas as vezes que você deixa de ler as placas de aviso ao longo do seu caminho. Mas eu quero trazer uma segunda lição. Nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus
e não para as circunstâncias, e nos posicionarmos como encorajadores. Por favor, veja comigo o verso 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Sabe o que significa aí? Aqui é o seguinte: na hora da crise, Paulo poderia ter se levantado e dizer o seguinte: bem feito, eu não avisei, agora aguentem, agora sofra as consequências. Você conhece gente que faz isso? Eu não avisei, agora aguente, agora enfrente o problema sozinhos, agora suporte a crise. Deixa eu dizer uma coisa para você: na crise, não busque culpados, na crise aponte solução, porque você reclamar na crise não vai ajudar. Você ficar apontando o dedo para este e para aquele não vai resolver o problema. Sabia que é na crise que se forja os grandes líderes? O que diferencia um homem fracassado de um homem vitorioso é como ele se comporta na crise, como é que se posiciona na crise. Quando todos tinham perdido a esperança de salvamento, quando a derrota já estava lavrada, quando o fracasso já estava determinado, quando todos só viam a morte mostrando a carranca diante deles, é nesse momento que Paulo se levanta e diz: bom ânimo, coragem, não vamos nos capitular, não vamos jogar a toalha, não vamos desistir, vamos avançar, há esperança, há saída, há solução, vamos nos voltar para Deus, tem esperança para nós. Irmãos queridos, o Brasil enfrenta uma crise. Falar da crise é fácil, denunciar a crise é fácil, dizer que está ruim é fácil, dizer que parece que não tem jeito é fácil, dizer que nós estamos num beco sem saída é fácil, mas é hora de, na crise, nós nos levantarmos como os profetas de Deus, como alguém que tem uma voz do céu para dizer para a nação: tem saída, tem resposta, tem solução. É hora de você dizer o seguinte: eu quero encorajar você a levantar a cabeça na hora da crise. O seu Deus é maior do que a crise. Quando não tem mais porta na terra e você encontra-se num beco sem saída, Deus abre para você uma porta no céu. Segunda coisa, na tempestade, meu irmão, você abandonou o medo. Olha o verso 22: mas agora vos aconselho bom ânimo. Bom ânimo. Quando ele diz aconselho bom ânimo, não é que o problema está resolvido, não, o problema está lá. Bom ânimo não é autoajuda. Bom ânimo não é você cruzar as pernas e entrar nas cavernas da sua alma, numa meditação transcendental, onde você vai acreditar nos cristais, ou acreditar numa energia positiva. Não, bom ânimo é ser governado pela fé, é você saber que o homem perdeu o controle, mas Deus está no controle. Bom ânimo é você saber que a tempestade assola você, mas Deus é maior que a tempestade. Quando você é governado pela fé, você não é dominado pelo medo. Terceiro, na tempestade, abra os olhos para ver a intervenção de Deus. Olha comigo aí os versos 23 a 26. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem hora que nas crises da vida, Deus permite você e eu irmos ao último furo da correia. Deus permite que você enfrente o esgotamento de todos os recursos humanos, para que você
ao receber o livramento, tribute a Deus toda a glória pelo milagre. Porque enquanto você acha que você tem força, que você tem poder, que você tem destreza, que você tem conhecimento, que você tem experiência, que você tem sabedoria, que você tem metodologia e que a solução está nas suas mãos, você vai querer a glória para você mesmo. Deus espera esgotar todos os recursos, então Ele manda o seu anjo. Deus espera você chegar no final da linha, para você reconhecer só um milagre pode nos salvar, e Deus é especialista em fazer milagres na hora da crise. Tem tempestade? Tem, mas tem anjo de Deus também. Tem fornalha? Tem, mas tem o quarto homem também. Tem cova dos leões? Tem, mas tem a presença de Deus para fechar a boca dos leões também. Pode entender isso, querido. Na crise você precisa ter bom ânimo, mas não é um bom ânimo que vem de dentro de você, não é um bom ânimo que é produzido por autossugestão, não. É um bom ânimo que vem de uma revelação milagrosa a partir do céu. É o anjo de Deus que desce, é o mensageiro de Deus que chega para dizer o seguinte: tem de bom ânimo, porque o plano de Deus não se frustrou na crise. Deus disse que queria você em Roma, e é para Roma que você vai. E porque você está nesse navio, todas as pessoas que estão nesse navio foram colocadas diante de você, Paulo, para que você fosse uma bênção na vida deles, e todos eles sejam salvos. Quarto lugar, na tempestade, nós precisamos confiar no milagre, sem dispensar a prudência. Tem coisa, irmãos, que só Deus faz. Tem outras coisas que nós precisamos fazer. Em que aspecto? Vejamos no texto, versos 30 a 32. Confira aí comigo. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Sabe o que significa isso? O anjo apareceu e disse: bom ânimo, Paulo, ninguém vai morrer, nenhum fio de cabelo vai perecer. Aí as pessoas podiam dizer assim: bom, já que Deus vai fazer o milagre, então não importa o que vai acontecer mais para frente. Maria quer ir embora? Pode deixar embora, Deus prometeu que vai salvar, vai salvar. Aí Paulo diz: não, o marinheiro fica, os marinheiros ficam. E Paulo diz para os soldados, para o comandante: se os marinheiros saírem, vocês não vão poder salvar não. Quem entende de mar é marinheiro, quem sabe o que fazer na hora da crise são os marinheiros. Deus nos deu promessa, mas Deus não tirou a nossa inteligência. Deus nos dá promessas, mas Deus não tira o nosso bom senso. Então aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Não é porque você confia em Deus que você vai deixar de tomar remédio. Não é porque você confia em Deus que você não vai no médico. Não é porque você confia em Deus que você não crê que Deus dá para você inteligência, para você agir com sabedoria, com prudência, com bom senso, com discernimento na hora da crise. Quer ver outra coisa? De prudência? Confira comigo aí os versículos 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo fio de cabelo. Ora, se o anjo disse que eles não iriam morrer, Paulo podia concluir: bom, então comendo ou não comendo está tudo bem. Mas Paulo não dispensa a prudência. Tem 14 dias que eles não comem nada. Paulo diz: vocês precisam comer, porque disso depende a sobrevivência de vocês. Isso é prudência. Isso é prudência. Eu pergunto a você, na crise que você está passando, que atitude de prudência você precisa tomar? Lá dentro da sua casa, lá no seu casamento, lá no relacionamento com seus filhos, lá na sua empresa, lá nos seus negócios. O que é que você precisa fazer e só você pode fazer? Quinto lugar, na tempestade,
Lance as âncoras, olha comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Deixa eu interpretar de uma forma mais espiritualizada, que âncoras seriam essas na nossa vida hoje? Primeiro, veja você, a âncora da fé, versículo 24 e 25, veja comigo. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Olha o verso 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Irmãos, confiar em Deus significa isso. O que Deus falou, Deus cumpre. Não leia a Bíblia, irmão, como você lê um livro qualquer, não. A Bíblia é a voz de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Você não precisa de nenhum fato místico. É necessário que você, ao abrir esse livro, ou ouvir a igreja e escutar a exposição da Bíblia, pense nisso, creia nisso. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Não importa a crise, se a crise chega, Deus vai tirar uma lição preciosa e positiva para nós, através da tempestade, porque a palavra dele não pode falhar. Eu tenho uma amiga muito querida, doutora Edmeia Williams, lá do Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho muito importante, um trabalho social, no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Um dia, ela foi acordada de madrugada por um telefonema, porque tinha dado uma grande tempestade no Rio de Janeiro, e o barracão onde ela acolhia as crianças carentes, veio ao chão, naquela tempestade. Quando ela chegou no local, a imprensa já estava lá, e o único barracão que caiu, foi o barracão da missão evangélica, que ela dirigia. E aí os repórteres começaram a perguntar, mas você não crê em Deus? Você não confia em Deus? Por que o barracão caiu? Não é assim que as pessoas perguntam para nós? O teu Deus, onde está? Por um momento ela pensou e respondeu para os repórteres: sabe por que esse barracão caiu? Porque Deus não quer mais um barracão aqui. Esse barracão não caiu, foi Deus quem o derrubou, porque Deus quer aqui um prédio de 3 andares, com segurança, para acolher com dignidade essas crianças. E foi o que aconteceu. Tem hora que Deus manda tempestade para derrubar os barracões da nossa vida, para você construir algo mais sólido na sua história. Creia nisso, que a tempestade não frustra o projeto de Deus na sua vida, que o plano de Deus não se quebra, porque uma circunstância adversa cercou a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu coração. Segunda âncora, a âncora da adoração. Veja comigo, por favor, o versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Irmãos queridos, você adorar a Deus ou dar graças a Deus depois que o problema foi resolvido, é simples, é fácil. O desafio é você adorar a Deus quando o problema ainda não foi resolvido. Quando Paulo dá graças a Deus e parte o pão, a tempestade é furiosa ainda, o vento é furioso ainda, o navio está sendo despedaçado ainda, o prejuízo está acontecendo ainda, mas você adora a Deus, não por aquilo que Deus faz, você adora a Deus por quem Deus é. Você diz como os 3 jovens hebreus disseram lá na Babilônia: se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, nós não curvaremos diante dos deuses da Babilônia, porque nós servimos a Deus, não por aquilo que Deus faz para nós, nós servimos a Deus por quem Deus é, pelo seu caráter. Adore a Deus, adore a Deus. Ainda que a crise esteja lá na sua vida, ainda que a tempestade esteja soprando lá na sua casa, adore a Deus. Terceira âncora, a âncora da oração. Veja comigo o verso 29.
Lançaram da pouca quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Irmãos queridos, eu nunca vi uma oração mais óbvia do que essa. Porque se você orar, o dia amanhece. Se você não orar, o dia amanhece do mesmo jeito. Ou não é verdade isso? O dia amanhece. Você já orou para o dia amanhecer? Eu já. Eu já passei por noites tão trevosas, tão escuras, tão doídas, que eu não orava, eu gemia. Dizia, meu Deus, ou o dia amanhece, ou eu pereço. Na crise você tem que orar, meu irmão. A crise, a tempestade, torna os nossos joelhos flexíveis. E é quando você está de joelhos, é que o braço de Deus é acionado. É quando você se rende, você se capitula e diz, Deus, eu não tenho mais forças, Deus, eu não tenho mais poder, Deus, eu não tenho mais estratégia, Deus, eu nem sei mais o que fazer, e você se põe de joelhos, a mão de Deus começa a agir. Ore. Sabe o que aconteceu? Olha comigo o verso 39, eles oraram para o dia amanhecer, versículo 39 diz, quando amanheceu, eles avistaram a enseada, eles oraram, e quando o dia amanheceu, amanheceu também a solução. Quando eles oraram, ao raiar do dia, eles avistaram terra, eles avistaram o território do livramento. Você precisa orar, querido, porque pela oração, Deus exerce o seu poder. Deus é soberano, Deus não precisa da minha nem da sua oração, mas Ele escolheu agir por meio da oração. A oração une a fraqueza humana, a onipotência divina. A oração une o altar da terra com o trono do céu. Quarta âncora, precisamos lançar a âncora da certeza. Olha comigo o verso 26, porém é necessário que vamos dar numa ilha. Eu gosto dessa expressão, é necessário. Era necessário Jesus passar por Samaria, é necessário você e eu passarmos por tempestades, porque as tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. As tempestades não destroem a igreja, as tempestades depuram a igreja. A tempestade faz espalhar a palha, mas a tempestade fortalece as nossas raízes. Terceira lição: nas tempestades da vida precisamos nos distinguir dos demais. Vamos para o capítulo 28. Primeira coisa aí, meu irmão, aproxime-se da fogueira, daquilo que pode aquecer você. Diz a Bíblia que quando eles saltaram em terra, era a ilha de Malta. E diz a Bíblia que os malteses, que eram bárbaros, que não falavam o grego, trataram com singular humanidade aqueles prisioneiros que se salvaram ali, fazendo uma grande fogueira. Porque quando você está molhado e sentindo frio, você precisa se aproximar de algo que está mais quentinho. Sabe o que significa isso? Você precisa se aproximar da igreja, meu irmão. Uma brasa sozinha se apaga. É preciso do braseiro. Você precisa da igreja. Você precisa de vir. Você precisa frequentar. Você precisa participar. Você não pode ser apenas alguém que chega e assenta distante no banco e vai embora. Você precisa se integrar. Você precisa ser membro, você precisa se envolver, você precisa ficar perto de gente que aquece o seu coração, você precisa ficar perto de gente que ajuda você na caminhada, você ficar perto de gente que encoraja você a prosseguir. Você precisa de um ambiente mais quentinho para aquecer a sua alma. Segundo, cate gravetos para alimentar a sua fogueira. Olha o versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um fecho de gravetos, uma vibra
fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu acho tão importante. Tinha 276 prisioneiros. A única pessoa que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. E o que significa catar graveto? Catar graveto significa que você está arranjando combustível para esse fogo não se apagar na sua vida. Você tem que catar seus gravetos. Eu vim essa noite aqui, pastor Gilmar, catar os meus gravetos, para Deus aquecer o meu coração, para Deus manter minha alma fervorosa. Meu amado, se você não catar seus gravetos, daqui a pouquinho o fogo apaga, e você está molhado, você está sentindo frio, e vai ficar com frio. Você precisa catar os seus gravetos no seu casamento, investir no seu casamento, elogiar sua esposa, elogiar seu marido, ser gentil em casa, ser cavalheiro nas atitudes. Você precisa catar graveto no seu relacionamento com os seus filhos, abençoando os seus filhos, orando pelos seus filhos, trazendo palavras boas de promessas de Deus para os seus filhos. Você precisa catar graveto nos seus relacionamentos interpessoais. Você precisa catar graveto lá na sua empresa. Há pouco tempo eu escutei um testemunho muito bonito de uma empresa que estava colocando no jornal da cidade um aviso, precisando de engenheiro, contratando engenheiros. E o engenheiro, então, desempregado, botou sua melhor roupa, seu melhor terno, se dirigiu à empresa, disse: eu li o aviso no jornal e eu vim aqui, eu sou engenheiro, gostaria de pleitear uma vaga na empresa. E a pessoa que o atendeu disse: infelizmente não tem mais vaga, as vagas já foram preenchidas, só tem vaga para motorista agora. O engenheiro voltou, triste, abatido, para o seu carro. Quando ele estava entrando no carro, ele voltou de novo e disse para a pessoa: pois eu sou motorista, entregou a carteira de motorista, eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. O diretor da empresa viu a cena, disse: entra no meu escritório, gostei da sua atitude, gostei da sua humildade, gostei da sua disposição, você vai ser contratado como engenheiro. E aquele homem não foi apenas um engenheiro da empresa, mas um dos diretores daquela empresa. Você precisa catar seus gravetos. Ninguém começa do topo, começa de baixo, como office boy. Ninguém começa com sucesso, começa com humildade. Cata os seus gravetos, em nome de Jesus, não deixa a chama apagar. Cata os seus gravetos na leitura da Bíblia, cata os seus gravetos numa vida de oração, cata os seus gravetos numa vida de consagração, cata os seus gravetos numa vida de humildade. Mantenha a chama acesa na sua alma. Terceiro lugar, cuidado, as víboras estão soltas. Cuidado com elas. Cuidado com elas. Meus irmãos, a vida cristã não se desenrola numa estufa. Você não está numa redoma de vidro. Todo dia você enfrenta perigo, todo dia você enfrenta ameaça. E as víboras estão aí para picar você, para inocular veneno em cima de você. Mas em nome de Jesus, entenda uma coisa: não aceite o veneno da víbora, não acolha esse veneno. Diz a Bíblia que Paulo, ao ver aquela víbora pendente na sua mão, ele lançou o réptil para dentro do fogo. As víboras vão querer grudar em você, as víboras vão querer morder em você, as víboras vão querer envenenar você, as víboras vão querer matar você, mas em nome de Jesus, joga a víbora no fogo. Toma uma atitude. Rompa com a tentação, rompa com a sedução, rompa com o pecado. Tenha coragem de romper com aquilo que está rondando a sua vida, grudando em sua vida, para destruir a sua vida. Finalmente, último lugar, nas tempestades da vida, precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. Primeira promessa, olha comigo o versículo 2. Deus pode levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía, por causa do frio. Eu acho isso lindo. Esses homens eram prisioneiros. Os soldados queriam até matar essas pessoas para eles não fugirem.
pois os malteses os acolheram, os aqueceram, os ajudaram. Isso é maravilhoso, sabe por quê, meu irmão? Na hora da sua crise, Deus pode levantar gente que você nunca viu, para estender o braço para você, para abençoar a sua vida, para socorrer você, para dar uma palavra boa para você, para ajudar você a sair da crise. Uma das experiências mais bonitas que eu tive no meu ministério, eu não sei se eu já contei isso aqui, eu acho que sim. Eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado, e eu tinha um déficit no meu orçamento de $2.000 por mês. Eu estava para vir embora, frustrado, não tinha nem começado o meu curso ainda, meu carro havia quebrado, era um carro velho, eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina, $1.350, não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o seminário, nem para fazer compra para casa. Eu reuni minha família e disse: nós ou vamos embora, ou pedimos para Deus um milagre. Nós estamos em Jackson, Mississippi, aqui não tem imigrante, aqui não tem brasileiro, aqui não tem gente que eu conheça, mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos orar. E nós nos ajoelhamos na sala, falamos: Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor conhece tanta gente aqui que pode nos socorrer, então Deus, abre para nós uma porta. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou, eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu estava. Eu fui para aquela conferência sem o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu cheguei e preguei naquela conferência várias mensagens, na última mensagem, quem dirigiu o programa disse o seguinte: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro, não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando, paguei minhas contas, tirei o carro da oficina. Na semana seguinte, um outro convite, em New Hampshire. Quando eu estava pregando meu último sermão, veio um presbítero atrás de mim e botou dentro da minha Bíblia um bilhete assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vou mandar para você $600 por mês, até você terminar o seu curso e voltar para o Brasil. Ao término me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Deus levantou gente que eu nunca tinha visto para me socorrer. Deus levanta gente que você não sabe quem é, não tem endereço certo, não tem nome certo, para ajudar e socorrer você, porque Deus é fiel em sua promessa. Segunda coisa, irmãos, Deus é poderoso para proteger você de todo mal. Versículo 6, olha aí: mas eles, os bárbaros, esperavam que Paulo viesse a inchar e a cair morto de repente. Quando os bárbaros viram aquela cobra, aquela víbora presa na mão do Paulo, gritaram logo: é um assassino! Tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. E eles olhando para Paulo: vai cair, vai inchar, vai morrer. Talvez tem gente olhando para você assim: vai cair, vai inchar, vai morrer. Talvez até tem gente torcendo para isso: eu quero que ele caia mesmo, eu quero que ele inche mesmo, eu quero que ele morra mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: para crente não tem esse negócio de olho gordo não. Para crente não tem esse negócio de macumba não. Para crente não tem esse negócio de praga chegar na sua tenda não. Quem guarda você é Deus, quem protege você é Deus. Você está debaixo do sangue do Cordeiro, você está dentro da arca da salvação. Deus é o seu escudo, Deus é o seu protetor, Deus é aquele que guarda você debaixo das suas poderosas asas. Creia nisso, o mal não pega em você, se você está debaixo do abrigo do Deus Todo-Poderoso. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos livra. Terceira promessa: as pessoas que rotulam ou rotularam você vão ter que mudar de opinião a seu respeito. Olha comigo o versículo 6 ainda: mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus.
Bom, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Servo do Deus vivo. Eu vou dizer uma frase aqui hoje. Se você esquecer tudo que eu falei, mas guardar essa frase, eu fico feliz. A frase é essa: cuide bem da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus mesmo vai fazer com que as pessoas que criticaram você, que lançaram a palavra de morte sobre você, mudem de opinião a seu respeito. Lembram dos amigos de Jó, que criticaram Jó? Deus disse para eles: vocês vão ter que ir lá em Jó, aquele homem que vocês criticaram, porque aquele homem é mais justo que vocês, e aquele homem vai orar por vocês, e é a oração daquele homem que eu vou escutar, e quando aquele homem orar por vocês, eu vou restaurar vocês. Então não se defenda, ande com Deus, e Deus defenderá você. Finalmente, a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua maior oportunidade. Veja comigo o versículo 10. Os bárbaros nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sabe o que aconteceu? O pai do maioral daquela ilha, um homem chamado Públio, seu pai estava doente, disenteria, com febre alta, e Paulo foi visitá-lo. Paulo orou por ele, e ele foi curado. Os demais enfermos da ilha vieram, e Paulo orou por eles, e eles foram curados. Aí você entende uma coisa: não foi o naufrágio que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque aquilo que parecia ser uma tragédia, foi uma oportunidade para que Paulo fosse uma bênção no meio daquela ilha, no meio daquele povo, para orar por eles e certamente pregar para eles o Evangelho. Então olhe para a vida, não na perspectiva da circunstância, olhe para a vida na perspectiva da providência soberana de Deus. Porque pode ser que na maior tempestade da sua vida, Deus esteja escrevendo o capítulo mais emocionante e glorioso da sua história. A ilha do seu naufrágio pode ser a terra da sua oportunidade. Você crê nisso? Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você esteja passando uma tempestade, e eu quero encorajar você a olhar para Deus. Talvez até aqui você não leu as placas, diz: meu Deus, eu quero começar a ler as placas, Senhor. Talvez você precise lançar suas âncoras da fé, da adoração, da oração, da certeza. Talvez você precisa buscar um lugar quentinho, a comunhão dos irmãos, a presença de Deus. Talvez, meu irmão, você precise começar a catar seus gravetos, a jogar suas víboras no fogo, e a saber que Deus está no controle da sua vida, para reverter as piores circunstâncias em oportunidades de bênção na sua história. Se você quer que eu ore em seu favor, venha, se levante do seu lugar, venha aqui à frente, e nós vamos orar em nome de Jesus. Pode vir. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Vamos orar. Ah, Deus querido, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, porque às vezes nós fazemos planos, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós planejamos. A nossa vontade às vezes se frustra, mas a tua vontade é perfeita, é agradável, é boa, e ela jamais é frustrada. Os teus planos não podem ser frustrados. Bendito é o teu nome, Deus,
porque mesmo quando enfrentamos tempestades terríveis, que tiram da nossa mão o controle, Tu continuas no controle. Podemos sofrer prejuízos, mas Tu preservas a nossa vida. Glória ao Teu nome, porque no meio da crise, Tu podes levantar os Teus filhos, as Tuas filhas, para ser uma bênção no meio da crise, para trazer uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperançados. Rogamos-te nesta noite, Deus, que Tu abras os nossos olhos para vermos a visitação do Teu anjo, trazendo para nós uma palavra de esperança e de segurança, de que a nossa vida não está ao léu, a nossa vida está nas mãos daquele que está assentado num alto e sublime trono. Dá-nos prudência, Senhor, dá-nos prudência, para tomar as decisões necessárias, cabíveis, que nós precisamos tomar. E abra os nossos olhos, para entendermos a necessidade de termos um coração aquecido, Senhor, aquecido. E se as víboras tentarem se prender a nós, dá-nos coragem para lançá-las no fogo. Dá-nos graça, Deus, dá-nos graça, para não nos defendermos diante dos ataques dos homens, mas confiarmos plenamente de que Tu estás no controle da nossa vida, e Tu reverterás as coisas mais difíceis e amargas da nossa história, para o nosso próprio bem. Dá-nos graça, Senhor, para olharmos nessa crise toda, as janelas abertas da oportunidade, para sermos uma bênção onde nós estamos plantados. Traz ânimo para o Teu povo, traz alegria para o Teu povo, traz encorajamento para o Teu povo, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.